Salve, salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo Resolve no DaVinci e hoje eu vou explicar para vocês uma maneira mais aprofundada de como trabalhar no Inspector dentro do software de edição. Bom, aqui estamos no programa e para você trabalhar com ele é bem simples. A primeira coisa, se ele não estiver habilitado, você clica aqui em cima em Inspector e ele vai abrir essa aba para você. Aqui a gente tem alguns parâmetros na parte de cima, onde temos o vídeo, ou seja, aqui a gente consegue mexer em todos os parâmetros do vídeo, de imagem. Aqui a gente consegue fazer todos os parâmetros da parte de áudio, inclusive fazer efeitos, que você consegue também fazer no Fairlight, então tem essa aba aqui direto. Se você aplicar qualquer efeito no seu arquivo de vídeo, você consegue trabalhar pela aba Effects. Transições, você consegue trabalhar aqui ajustando a velocidade dessa transição, ajustando cores, então você trabalha por aqui. Aqui, se você, ao trabalhar com qualquer imagem ali estática, PNG ou JPEG, você consegue trabalhar por aqui. E aqui você consegue ver o arquivo, os dados dele, ou seja, como que ele foi gravado, frame rate, resolução. Então você consegue ver tudo por essa aba. Nessa dinâmica a gente vai trabalhar com a aba de vídeo. Aqui a primeira coisa é o Transform. O que é esse Transform? Você consegue trabalhar mexendo no escalonamento da imagem, na posição, ou seja, sempre quando eu vou fazer produções de vídeo, eu trabalho ali sempre com uma folga na imagem. Então, se eu quero um enquadramento, por exemplo, um plano americano, eu sempre gravo um pouco mais aberto, que a partir daqui eu consigo fazer esses ajustes, né? Reenquadrando, aqui eu consigo mexer na rotação para deixar com que fique linear, caso ela esteja um pouco torta. Conseguimos também mexer no Anchor Point. Aqui a gente tem o Pitch e o O, onde a gente consegue mexer a imagem num parâmetro 2D. Então funciona basicamente para isso. Se você trabalhar com esse flip, você consegue inverter a imagem, tanto para a parte de cima como para as laterais dela, espelhamento da imagem. Então basicamente o Transform serve para você fazer esses ajustes. Aqui ao lado aqui você consegue voltar para o tamanho original, caso você tenha feito os ajustes e não tenha gostado. O cropping serve basicamente para você cropar a imagem. Então eu quero cropar o lado esquerdo da imagem. E aí o lado direito, a parte superior, a parte inferior, e aqui eu consigo criar a suavização desses cortes. Então isso daqui você pode trabalhar dessa maneira aqui para fazer alguma coisa estética do seu gosto aí, para meio que um efeito manual. Então o cropping serve para isso. O Dynamic Zoom ele vai desenvolver um zoom de acordo com a sua imagem, o movimento dela, que você consegue fazer com que o zoom seja no começo, aqui com que o zoom seja no final e aqui com que o zoom seja do início ao final. Então você consegue fazer com que ele tenha esse zoom dinâmico. Aqui a gente tem o Composite, basicamente é a saída do seu vídeo. Então aqui você consegue fazer com que o vídeo ele fique de acordo com a saída que você quer. Então a gente tem Soft, basicamente isso daqui é bom quando você está trabalhando com uma camada, um overlay em cima do seu vídeo, em cima do seu arquivo de vídeo. Então você consegue falar para o programa como que você quer que seja essa saída. Se seja alfa, se seja adicionar, se seja um burn. Então eu normalmente quando eu vou trabalhar com esse, eu vou olhando um a um para ver qual que fica de acordo ali com a minha necessidade. E aqui você também consegue trabalhar na opacidade do arquivo do vídeo. Speed Change é onde você consegue trabalhar aqui de maneira do Speed Ramp. Eu normalmente não utilizo muito essa aba assim, só quando eu vou fazer alguma coisa que precisa ser feito automaticamente. Normalmente eu clico com o Ctrl R aqui e eu trabalho com essa parte de Speed Ramp dentro da própria timeline, acabo não utilizando muito aqui. Aqui é a parte de estabilização de imagem. Aqui eu separei uma imagem para a gente ver nessa dinâmica, onde está bem trêmula. Então se você vier aqui, você consegue mexer na perspectiva, ou seja, essa imagem ela está mexendo a perspectiva dela ou ela está fazendo uma panzinha ali. Então normalmente eu uso Similarity. E aí aqui eu consigo pôr o crop rating, é o tanto que a imagem vai cropar. Se tiver muito trêmula, você precisa aumentar esse crop rating para ela aproximar mais, porque senão o programa ele não vai conseguir fazer esse corte. Esse smooth significa basicamente ali a suavização que vai ficar esse cropping e aqui a força que ele vai ficar. Então vou colocar aqui um stabilization, ele demora alguns segundos. Você viu que deu uma aproximada na imagem, isso significa que ela deu uma cropada.
e aí agora a gente consegue ver aqui como que ficou. Aí às vezes se não ficar muito bom, aí você precisa basicamente aumentar a força dele, aumentar o crop também, e aí fazer de novo até com que ela fique bem estável ali. Se você não gostar da estabilização, às vezes é uma imagem que fica muito trêmula, então acaba fazendo ondas em volta da imagem, fica uma coisa esteticamente feia. Aqui no Lens Correction, caso você filme com uma lente anamórfica, você consegue fazer com que diminua a distorção dela. Se você também trabalhar com uma lente fisheye, onde ela cria aquelas voltas redondas ao redor da imagem, você também consegue desfazer essa distorção. Como eu não tenho aqui uma imagem de exemplo, não vou conseguir apresentar para vocês. Bom, aqui nós temos o Retime and Scaling. O que isso significa? Quando a gente criou a timeline, nós mostramos para ela a resolução que a gente quer que essa imagem fica. Ou seja, a nossa timeline já está em Ultra HD. Porém, nós temos alguns arquivos de vídeo que está no formato Full HD. Então esse retime, ele faz com que a imagem ela fique no formato da nossa timeline. Por exemplo, essa imagem aqui, ela foi uma imagem gravada em Full HD e a nossa timeline é em Ultra HD. Então se eu vier aqui no escalonamento dela, eu vou colocar com que ela fique preenchida. Ou seja, uma imagem de Full HD se transformou numa imagem de Ultra HD. Se eu colocar crop, ela vai ficar no formato normal dela. Então esse daqui é o formato Full HD dentro de uma timeline Ultra HD. Então aqui a gente consegue fazer esses ajustes de acordo com a imagem. Então aqui o escalonamento de todas as imagens, se eu pegar uma imagem HD, Full HD, ela vai se transformar automaticamente numa imagem Ultra HD, porque é o formato da nossa timeline. Então basicamente esse daqui é o inspector para a parte de vídeo. Para a parte de áudio, aqui a gente consegue trabalhar o volume, aqui a gente consegue trabalhar a pan do áudio, aqui é aquele voice isolation que eu falei para vocês no início do vídeo, onde a gente consegue isolar apenas a voz e aí todos os ruídos, barulho de ar, ou às vezes se você está gravando numa externa e tem barulho externo de carro, pessoas conversando, você consegue isolar. Nessa parte aqui eu acabo não utilizando bastante porque eu acabo fazendo os tratamentos do meu áudio aqui no Fairlight e não utilizo tanto aqui no Edit Tab. Então esses é um pouco aqui do Inspector. Aqui a gente tem a barra de efeito, transição e imagens ali estáticas, que não é o caso hoje, que eu não tenho essas imagens e acabei não utilizando nenhum efeito. Se vocês um dia quiserem entender um pouco mais sobre a parte efeito, transições, deixe nos comentários que aí eu faço um vídeo específico falando dessas abas. Bom galera, isso é um pouco de como que funciona o Inspector, e se esse vídeo foi interessante para vocês, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e eu te vejo num próximo vídeo. Valeu!